Inteiro Teor está começando agora. Fique comigo e confira notícias sobre decisões judiciais. E saiba também como a Justiça Federal está trabalhando para estar mais perto de você. Não sai daí. TRF1 confirma a sentença que prorrogou licença maternidade após parto prematuro. Lançado o projeto Justiça Federal mais perto de você. No IT Notícias tem decisões da Justiça Federal que mudaram a vida de muita gente. Começa agora. Vem comigo. O nascimento de uma criança deve sempre ser motivo de alegria, entusiasmo e muito amor. É claro que tem um lado prático, toda uma preparação ainda durante a gestação, que inclui o acompanhamento pré-natal, a compra do enxoval e a arrumação do quarto do bebê. E depois do parto, a dedicação necessária não diminui, pelo contrário. E é para suprir a carência de cuidado e afeto depois do nascimento que existe a licença maternidade. Mas e quando toda essa preparação é interrompida com o nascimento prematuro? O que muda? Confira na reportagem de William Nascimento. Devido à fragilidade que possuem, os recém-nascidos carecem da presença da família. É uma rotina de amamentação, banhos e sono irregular que exige muito, principalmente da mãe, uma vez que fora do útero os bebês continuam a se formar e é hora de formar vínculos, como explica a pediatra e médica da família, Fabiana Soares. O bebê, gente, ele precisa de cuidados 100% do tempo. Não tem outra opção. E como a amamentação é extremamente importante por inúmeras vantagens, e eu já vou citar algumas aqui, que tem relação com esse vínculo afetivo, por exemplo. Então, o contato com a mãe, o olhar no olho, o dengo junto, pele a pele, ele vai vincular melhor e será com certeza uma criança com menos traumas, né? Ali, o trabalho emocional que o vínculo mãe-bebê, né, que ocorre nesse momento da amamentação, é grandioso e é para a vida inteira. A médica, que tem mais de 20 anos de experiência, ressalta outros benefícios da amamentação. É comprovado que quem amamenta, né, quem mama no seio materno, ali, mama o leite materno, ali no bebezinho, ele vai ser um adulto com menor risco de ter obesidade, de ter hipertensão, que é a pressão alta, diabetes, são as doenças crônicas. Isso a gente tem comprovação, que lá na frente tem vários benefícios. E será uma criança ali na fase adulta mais inteligente, com QI mais elevado. Temos também comprovações disso. De acordo com a legislação trabalhista, a licença maternidade é de 120 dias e foi garantida pela Constituição Federal de 88. No caso das servidoras públicas, o afastamento remunerado pode chegar a 180 dias. Em ambos os casos, pela lei, o benefício passa a contar a partir da data de nascimento da criança. No entanto, algumas gestações apresentam complicações e resultam em partos precoces. Dados do Ministério da Saúde indicam que anualmente pelo menos 340 mil bebês nascem prematuros no Brasil. Nesses casos, as mães muitas vezes não conseguem usufruir da licença, uma vez que os cuidados na UTI neonatal são restritos e visam prevenir infecções e outras complicações. Essa situação foi experimentada pela servidora pública Juliana Miller, cuja filha Alice nasceu apenas com 25 semanas de gestação. O desafio maior de você ter uma criança prematura nem é tanto a UTI. A UTI é muito desafiadora, mas para mim a parte mais difícil foram os primeiros meses com ela em casa. Porque é um bebê que tem disquesia, é um bebê que tem muitos problemas, que chora muito, que não dorme, que não ganha peso, que tá sobre a sua responsabilidade, é muita responsabilidade. Alice ficou meses internada e Juliana, pensando nas necessidades da filha e orientada por amigos e especialistas, buscou apoio judicial para ajustar o período da licença maternidade. A defesa baseou-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.327, que afirma
que a licença maternidade deve ser o período em que a mãe convive com a criança após a internação, em respeito aos princípios da maternidade, ou melhor, em respeito à proteção à maternidade e à infância, que são direitos constitucionais que devem ser resguardados. Apesar de Juliana ter sido vitoriosa na primeira instância da Justiça Federal, a União recorreu ao TRF1, alegando que a referida decisão não encontrava respaldo legal. Mas o desembargador Moraes da Rocha, relator do caso, resolveu manter a sentença, justificando a prorrogação da licença maternidade devido ao prolongado período de internação da criança. A lógica dessa decisão do STF é essa, né? Para que a criança tenha ali garantido o período de aleitamento materno mínimo, considerando a idade corrigida, né? A idade que ela teria quando ela completasse 6 meses, se ela tivesse nascido normal. Então, assim, você perguntou de mim, né? Mas, na verdade, é uma necessidade e um direito da criança que a gente está discutindo, né? Essa decisão criou um importante precedente para servidoras públicas com filhos prematuros e que passaram por situações semelhantes de ter o filho internado por um longo período, de internação dentro do hospital. O entendimento de que a licença maternidade deve ser concedido a partir da alta hospitalar garante uma proteção maior para a mãe, que tem o direito de cuidar do seu filho dentro de um ambiente adequado, que no caso seria a sua casa. Se eu contar a licença maternidade já do nascimento, que foi antes da hora, aquela mulher ficará muito menos tempo com o bebê em casa, porque às vezes aquele bebê fica 2 meses numa UTI. Vai vincular, é emocionante ver o contato da mãe com o bebê, mas não tem um contato muito intenso. Elas às vezes vão só visitar os filhos, né? Tem os momentos específicos, os horários específicos para aquela visita. São bebês muito pequenininhos, tem o risco de adoecimento. Então não é aquele contato tão intenso do que aquela mãe que leva seu filho para casa logo que ele nasce. Atualmente tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2840 de 2022, que prorroga a licença maternidade e o salário maternidade em caso de internação da mãe ou do bebê, por antecipação ou complicações do parto. De acordo com a proposta, se houver internações sucessivas da mãe ou do filho, os afastamentos também serão prorrogados, até se completar os 120 dias de licença fora do hospital, sem prejuízo do emprego e do salário. Ter um precedente, uma decisão favorável confirmada em segunda instância, eu acho que já pode ajudar, eu espero que isso seja divulgado para várias mulheres, para que elas não precisem passar por esse estresse, porque querendo ou não é um estresse, que eu passei de brigar por isso na justiça, que isso já seja concedido para as mulheres no momento em que elas façam o requerimento administrativo, Pelo menos é o que eu desejo para qualquer mãe que passe pelo que eu passei. O Conselho da Justiça Federal e os tribunais regionais federais estão lançando nesse mês de novembro o projeto Justiça Federal Mais Perto de Você. A ideia é promover o acesso das pessoas, em especial aquelas em situação de vulnerabilidade, aos serviços do Judiciário. O projeto conta com a participação de magistrados e servidores de todas as 6 regiões da Justiça Federal, reforçando o compromisso de garantir que toda a população possa exercer seus direitos plenamente. Saiba mais detalhes na nossa reportagem. Você sabe quais tipos de processos são julgados pela Justiça Federal? Quais direitos podem ser garantidos com a ajuda da Justiça? Sabe como entrar com uma ação? Federal, bom, no caso, trabalhistas, não? Vou em algum ministério, na delegacia primeiramente, não sei. Acredito que seja questões mais do âmbito federal, algo, questão de Polícia Federal, algo mais parte geral do Brasil, mais amplo, no caso da União, algo assim. Da lei trabalhista, alguma coisa nada a ver, Já entrei na justiça por causa da minha aposentadoria, E foi justamente na Justiça Federal. Tem a justiça, assim, que prende os bandidos, que prende os corruptos, que rouba as verbas públicas,
Eu acho que é isso. Para oferecer informações claras e diretas sobre tudo isso, o Conselho da Justiça Federal e os Tribunais Regionais Federais estão lançando o projeto Justiça Federal Mais Perto de Você, apostando na importância da difusão da informação para reduzir barreiras e promover a inclusão social. É impensável que pessoas possam ter direitos a alguma prestação do Estado, a alguma ação, a alguma atuação da Justiça Federal e por desconhecimento, por não compreensão do nosso juridiquês, né, não acessem esses serviços, que é um direito de todos. Uma cartilha informativa, elaborada em linguagem simples e inclusiva, orienta a população sobre como acessar benefícios e quais os passos a serem seguidos caso um direito seja negado. Uma forma de comunicação que fosse simples, que fosse acessível e que realmente comunicasse o quê? Comunicasse o que a Justiça Federal faz, que tipo de serviço a Justiça Federal presta, a quem as pessoas podem recorrer se necessitar de algum desses serviços, de que forma elas podem acionar, provocar a Justiça Federal para que a Justiça Federal entregue uma prestação, um serviço. Essas informações também chegarão à população de todo o Brasil com o apoio das rádios, divulgando spots sobre direitos como benefício de prestação continuada, pensão por morte, benefício por incapacidade e aposentadoria rural. As produções também podem ser acessadas no hot site do projeto, no QR Code que está aparecendo aqui na tela, e também no canal do TRF1 no YouTube. Acho que esse projeto é importante porque a gente precisava que a população conhecesse os serviços que a Justiça Federal presta, né? Acho que a população faz uma confusão entre o que faz a Justiça Federal, o que faz a Justiça Estadual, o que faz a Justiça do Trabalho. Então, eu acho que esse projeto é um projeto de aproximação do cidadão. A versão impressa da cartilha estará disponível nas unidades de atendimento dos Tribunais Regionais Federais. E a versão virtual já pode ser acessada no hot site. Confira no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Lá você também vai encontrar o conteúdo da cartilha em formato de áudio, garantindo acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Comunicar o trabalho da Justiça Federal a quem utiliza os serviços da Justiça Federal não é uma tarefa fácil. Precisamos falar a linguagem de quem está ouvindo, de quem está assistindo, de quem é destinatário mesmo das nossas decisões. E a senhora sabe qual que é o papel da Justiça Federal? Você defender a gente, resolver nossos problemas, né? A Justiça Federal serve para resolver os problemas do cidadão, né? Se você entrar na justiça, aí você falou, eu entendi. Aí você vai ter os seus direitos, que a gente tem muito direito que nós não conhecemos, entendeu? É muito bom essa ideia, essa proposta que vocês estão aqui hoje. Muito obrigado, viu? Acompanhe agora decisões da Justiça Federal da Primeira Região com Marco Antônio Feitosa. A sexta turma do TRF da Primeira Região confirmou a sentença que assegurou o direito à matrícula no curso de Medicina da Universidade Federal do Amapá a um candidato aprovado nas vagas destinadas a pretos e pardos. A instituição havia negado a matrícula com base na conclusão da Comissão de Verificação da Autodeclaração Étnico-Racial de que o candidato não cumpria os requisitos para se matricular. Mas a desembargadora federal Kátia Balbino, relatora do processo, ressaltou o entendimento do próprio TRF1 de que é possível afastar a conclusão da Comissão de Heteroidentificação quando documentos apresentados indicam que as características e aspectos fenotípicos do candidato são evidentes, mesmo sendo o exame pela comissão previsto no edital. No caso, a magistrada considerou que as fotos do autor e a inspeção realizada a pedido do juízo de primeiro grau são o suficientes para comprovar a condição de pessoa parda.
afastando a hipótese de tentativa de obtenção de vantagem ilícita no processo seletivo e garantindo ao candidato o direito à vaga. A Caixa Econômica Federal foi condenada a ressarcir uma cliente pelos R$ 153 mil que foram transferidos indevidamente de sua conta em um golpe via WhatsApp. O banco deve ainda indenizá-la em R$ 5 mil por danos morais. Em sua defesa, a Caixa sustentou que a culpa foi exclusivamente de terceiros, sem falha no serviço, uma vez que a movimentação foi realizada com a senha pessoal e por dispositivo móvel habilitado, sem participação de funcionários do banco. Mas a relatora, desembargadora federal Rosana Noia, considerou que as provas não excluíram a responsabilidade da instituição. Ao contrário, demonstraram a vulnerabilidade do banco, que não detectou serem as transferências totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo da autora, configurando falha na prestação de serviço e gerando direito ao estorno e aos danos morais pelo abalo emocional decorrente da subtração do patrimônio da vítima. Por hoje é só, mas você pode continuar acompanhando todas as edições do Inteiro Teor no canal do TRF1 no YouTube. E tem muito mais nas redes sociais do TRF1, Instagram e Facebook. E semana que vem tem mais. Tchau!